Olá, boa noite a todos, meus queridos amigos e irmãos de fé em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal União Cristã. Peço a sua gentileza que deixe o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. E envie este vídeo para que chegue a mais pessoas. Desde já agradeço por sua generosidade. Meus queridos, vamos ao assunto aqui sobre a respeito dos verdadeiros adoradores. Irmãos, tem muitos comentários nas redes sociais circulando por aí, irmãos da CCB, chamando os desigrejados de lobos devoradores. A falta de respeito, a falta de amor ao próximo. Eles dizem que amam o próximo, mas não amam. Isto é verdade, isto é fato. Então, irmãos, a gente temos que respeitar todos, independente de religião. E para todos aqui, saúdo com a paz e a graça do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo. E sejam bem-vindos todos no canal. Recebo todos com amor, carinho, porque eu sei que todos têm uma fé que está fundamentada na palavra de Deus. Eu não posso julgar ninguém porque não sou juiz. O único juiz e verdadeiro é o nosso Deus, o Pai Celestial. Então, meus queridos irmãos e irmãs que acompanham o canal União Cristã, deixe aí os comentários, sua opinião a respeito dos verdadeiros adoradores. Muitos falam que aqueles que se afastaram da denominação, da instituição religiosa, não têm parte com Deus mais. Porque, irmãos, foram tirada a liberdade de servir a Deus. Mas, na verdade, isso não é uma coisa que se faz, irmãos, com os irmãos. Por quê? Isso só Deus pode fazer. Ninguém pode tirar a liberdade de ninguém. A palavra de Deus, ela é amor. Ela é para todos que servem com amor, tá? Deus não despreza ninguém. Então, meus queridos, neste vídeo eu venho abordar uma leitura aqui. Eu vou ler primeiro o texto de João capítulo 4, iniciando no versículo 23. E peço, por favor, acompanhe a leitura, abram a sua Bíblia e acompanhe, por favor, esta leitura de João capítulo 4, iniciando no verso 23 ao 24. Por favor, abram sua Bíblia e acompanhem a leitura. Vamos lá. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vocês podem ver aqui que o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele procura os verdadeiros adoradores. Então, irmãos, quando Ele fala de verdadeiros adoradores, Ele enfatiza que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade e conhecimento da verdade sobre o verdadeiro Evangelho. Então, meus queridos,
Essa história, irmão, foi uma parte da mulher samaritana, a qual Jesus teve uma conversa com ela e ele falou a respeito disso, os verdadeiros adoradores. Porque, irmãos, os samaritanos, na sua época, adoravam uma entidade que não tinham um conhecimento profundo, apenas seguiam rituais, as tradições religiosas e realmente não adoravam o Deus verdadeiro. E o que eu quero dizer com isso? As religiões tiram a liberdade de um cristão e dizem que ele não segue a Deus. Aí ele cita aquele texto que diz: saiu de nós porque não pertencia a nós, não era de nós. Então, na verdade, quando o irmão sai de uma entidade religiosa, um templo criado pelo homem, com as regras e os seus rituais, com suas doutrinas criadas por ele, é claro que os irmãos vão abrir, o coração para a verdade. Eles não vão seguir uma heresia, o qual não está de acordo com os padrões da Bíblia. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso significa que o que são adoradores é aqueles que amam a Deus, seguem a sua doutrina, os seus passos, obedecendo às suas leis, praticando a caridade, tem um profundo conhecimento, da Bíblia e segue os princípios bíblicos, obedece às leis de Deus. Estes são os verdadeiros adoradores que têm o seu coração na palavra de Deus. Deus ama os verdadeiros adoradores. E um deles é vocês que estão assistindo aí. E uma delas é vocês que estão assistindo aí no canal União Cristã. Então, irmão, não se preocupe, porque a religião tirou a tua liberdade e disse que você não é mais servo de Deus, que não pertence mais a Deus. Porque os homens julgam, os homens dispensam, tiram a liberdade, mas Deus não, tá? Então Deus, ele ama aquele que adora de verdade, independente de fraqueza, desobediência, falhas, mesmo em pecado, Deus perdoará os teus pecados. Porque está escrito, na Bíblia. Por isso eu acredito muito na palavra de Deus. Creio na palavra de Deus. Creio no poder da sua palavra. E creio que Deus tem muito poder para fazer grande mudança na sua vida. Na vida da sua família, na vida dos seus parentes, e transformar a vida de todos para a verdade, para caminhar junto com Deus, Todos aqueles que abriram o coração para seguir os padrões da Bíblia, seguir a palavra de Deus com retidão, com transparência e justiça, procurando, irmãos, servir a Deus com amor, sem entrar
em contenda com outras pessoas de outras religiões, né? Que nem está acontecendo na congregação cristã no Brasil, críticas lá dentro mesmo, não é de fora não, lá dentro mesmo. Os irmãos saindo, estão decepcionados com as heresias, doutrinas que contrariam a Bíblia. Então, irmãos, isso aí está acontecendo muito. Então está havendo críticas, brigas, confusões dentro da igreja CCB. E eu pergunto, será que Deus está no meio de todas essas confusões? Não. Deus está dentro de onde está um coração que está ligado a Deus, né? Em comunhão, vivendo em paz, em comunhão com os irmãos, fazendo reuniões, mesmo que seja em casa, uma adoração verdadeira, saudável, orando, glorificando a Deus, sem julgar ninguém, sem dispensar ninguém, mas abraçar, acolher, perdoar um aos outros, sem ter contenda. Porque a graça de Deus é essa, Jesus Cristo. É Ele que nos guia para Deus. Então não há outro caminho, senão Jesus Cristo. Então, os verdadeiros adoradores, ele tem conhecimento da palavra de Deus, tem a caridade, ama o próximo, vai obedecer, irmãos, para pregar a palavra, né? Ensinar, disciplinar, orientar, corrigir com justiça, sem querer humilhar ninguém, mas com sabedoria. Assim vai chegar a um conhecimento, irmãos, mais próximo de Deus. Então, os verdadeiros adoradores sempre está caminhando com Deus. Então, eu fui da CCB por muitos anos. Graças a Deus estou livre das heresias, me sinto liberto. Agora eu conheci a verdade, que é a palavra de Deus, o qual Jesus nos ensinou, dizendo que Ele é o caminho, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês por ter assistido este vídeo. Eu vou falar uma parte aqui da minha trajetória, irmãos. Assim, perdoa o vídeo, algumas palavras que falei errado, que eu tenho problemas auditivos, perda auditiva total, e no direito também. A perda total no esquerdo e no direito 15% só de audição. Uso um aparelho auditivo e por isso que a minha perda auditiva atrapalha até na fala e inclusive eu gaguejo um pouco. Os irmãos me perdoam, mas eu vou melhorando aos pouquinhos, tá bom?